Um homem, dado a estudos de ornitologia, por nome Macedo, referiu a alguns amigos um caso tão extraordinário que ninguém lhe deu crédito. Alguns chegam a supor que Macedo virou o juízo. Eis aqui o resumo da narração. No princípio do mês passado, indo por uma rua, sucedeu que uma tíbura disparada quase me atirou ao chão. Escapei soltando para dentro de uma loja de brechó. Nem o estrépito do cavalo do veículo, nem a minha entrada fez levantar o dono do negócio, que cochilava ao fundo, sentado numa cadeira de abrir. Era um frangalho de homem, barba cor de palha suja, a cabeça enfiada em um gorro esfarrapado, que provavelmente não achara comprador. Não se adivinhava nele nenhuma história, como podia ter algum dos objetos que vendia, nem se sentia a tristeza austera e desenganada das vidas que foram vidas. A loja era escura, atoalhada de coisas velhas, tortas, rotas enxovalhadas, enferrujadas, que de ordinário se acham em tais casas. Tudo naquela meia desordem própria do negócio. Essa mistura, posto que banal, era interessante. Panelas sem tampas, tampas sem panelas, botões, sapatos, fechaduras e uma saia preta, chapéu de palha e de pelo, caixilhos, binóculos, meias e casacas, um florete, um cano talhado, um par de chinelas, luvas, vaso sem nome, dragonas, uma bolsa de veludo, um cabide, um termômetro, cadeira, um retrato litografado pelo finado Cecil, um gamão, 2 máscaras de arame e de carnaval que há de vir. Tudo isso e mais o que não vi e que me ficou de memória. Enchi a loja, mas imediações da porta, encostado, pendurada ou exposto da caixa de vidro, igualmente velhas, lá para dentro havia outra coisa mais e muitas. E do mesmo aspecto, denominados objetos grandes, cômodas, cadeiras, camas e um por cima dos outros, perdido na escuridão. Ia sair quando vi uma gaiola pendurada da porta, tão velha como o resto para ter o mesmo aspecto de desolação geral, faltava ali estar vazia. Não estava vazia. Dentro pulava um canário. A cor, a animação, a graça do passarinho dava aquele amontoado de destroços uma nota de vida e de mocidade. Para o último passageiro de algum naufrágio que ali fora parar íntegro e alegre como Dante, logo que olhei para ele, entrou-me saltar mais baixo e cima, poleiro em poleiro, como se quisesse dizer que no meio daquele cemitério brincava um raio de sol. Não atribuiu essa imagem ao canário, senão porque fala gente retórica. Em verdade, ele não pensou em cemitério nem sol. Segundo me disse depois, eu, de envolta ao prazer que me trouxe aquela vista, senti-me indignado do destino de pássaro e murmurei baixinho palavras de exúdio. Quem seria o dono execrável deste bichinho, que teve ânimo de se desfazer dele por alguns pares de níqueis? Quem quer que sejas tu, certamente não estás em teu juízo. Não tive dono execrável, nem fui dado a nenhum menino que me vendesse. São imaginações de pessoa doente. Vai te curar, amigo. Como então o seu dono não te vendeu essa casa? Não foi a miséria ou a ociosidade que te trouxe a esse cemitério? Como um raio de sol? Não sei que seja sol nem cemitério. Se os canários que tens visto usam do primeiro desses nomes, tanto melhor, porque é bonito, mas estou que confundes. Perdão, mas tu não viestes aqui para casa à toa, sem ninguém. Salve-se, o teu dono foi sempre aquele homem ali que está sentado. Que dono? Esse homem que aí está é meu criado. Dá-me água e comida todos os dias, com tal regularidade que eu, se devesse pagar-lhe os serviços, não seria com pouco. Mas os canários não pagam criados. Em verdade, se o mundo é propriedade dos canários, seria extravagante que eles pagassem o que está no mundo. Pasmo das respostas, não sabia mais o que admirar, se a linguagem, se as ideias. A linguagem, aposto que entrasse pelo ouvido como de gente. Saía do bicho em trilhos engraçados. Olhei em volta de mim para verificar se estava acordado. A rua era a mesma, a loja era a mesma, loja escura, triste e úmida. O canário movendo-se de um lado e o outro. Esperava que eu lhe falasse. Perguntei-lhe se tinha saudade do espaço azul e infinito. Mas, caro homem, que quer dizer espaço azul e infinito? Mas perdão, que pensas desse mundo? Que coisa é o mundo? O mundo? O mundo é uma loja de brechó, com uma pequena gaiola de taquara quadrilonga, pendente de um prego. O canário é senhor da gaiola que habita e da loja que o cerca. Fora daí, tudo é ilusão e mentira. Nisto acordou o velho e veio a mim arrastando os pés. Perguntou-me se queria comprar o canário. Indaguei se o adquirira, como o resto dos objetos que vendia, e soube que sim, que comprara de um barbeiro, acompanhado de uma coleção de navalhas. As navalhas estão em muito bom uso. Quero só o canário. Paguei-lhe o preço, mandei comprar uma gaiola vasta, circular, de madeira e arame, pintada de branco, e ordenei que pusesse na varanda da minha casa, da onde o passarinho podia ver o jardim, o repúdio do céu azul. Era o meu intuito fazer um longo estudo do fenômeno, sem dizer nada a ninguém, até poder assombrar o século com a minha extraordinária descoberta.
Comecei por alfabetar a língua do canário, por estudar a estrutura, as relações com a música e os sentimentos estéticos do bicho, as suas ideias e reminiscências. Feita esta análise filosófica e psicológica, entrei propriamente na história dos canários, nas origens deles, primeiro século, geologia e flora das Ilhas Canárias. Se ele tinha conhecimento de navegação, conversássemos longas horas e eu escrevia nas notas, ele esperando, saltando e trilando. Não tendo mais família que 2 criados, ordenavam-lhe que não interrompessem, ainda por motivo de algumas cartas ou telegramas urgentes, ou visitas de importância. Sabendo ambos da minha ocupação científica, acharam natural a ordem, e não suspeitavam que o canário e eu nos entendíamos. 3 semanas depois da entrada do canário em minha casa, pedi-lhe que me repetisse a definição de mundo. O mundo é um jardim assaz, largo, com repuxo no meio, flores e arbustos, alguma grama, ar claro e um pouco de azul por cima. O canário, dono do mundo, habita uma gaiola vasta, branca e circular, donde mira o resto. Tudo ou mais é ilusão e mentira. Todo eu era canário. De manhã, um dos criados tinha o seu cargo de limpar a gaiola e pôr-lhe água e comida. O passarinho não lhe dizia nada, como se soubesse que a seu homem faltava qualquer preparo científico. Também, o serviço era o mais sumário do mundo. O criado não era amador de pássaros. Um sábado, amanheci enfermo. A cabeça e a espinha doíam-me. O médico ordenou absoluto repouso. Era excesso de estudo. Não devia ler nem pensar. Não devia saber sequer o que se passava na cidade e no mundo. Assim, fiquei 5 dias. No 6º, levantei-me e só então soube que o canário, estando o criado a tratar dele, fugira da gaiola. O meu primeiro gesto foi desganar o criado. A indignação sufocou-me, caí na cadeira sem voz, tonto, e o culpado defendeu-se jurando que tivera cuidado, o passarinho que fugira por astuto. Mas não procuraram? Procuramos sim, senhor. A princípio subiu ao telhado, subi também. Ele fugiu, foi para uma árvore. Depois escondeu-se não sei onde. Tenho indagado desde ontem, perguntei aos vizinhos, ao chacareiro, ninguém sabe nada. Padeci muito. Felizmente a fadiga estava passada, e com algumas horas pude sair à varanda e ao jardim. Sem sombra do canário, indaguei, corri, anunciei e nada. Tinha já recolhido as notas para compor a memória, ainda que trocadas e incompletas, quando me sucedeu visitar um amigo, que ocupa uma das mais belas e grandes chácaras de Arrebaldes. Passeávamos nela antes do jantar, quando o vi trilar esta pergunta. Viva, senhor Macedo! Por onde tem andado que desapareceu? Era o canário. Estava no galho de uma árvore. Imagine como fiquei. O que lhe disse? O meu amigo cuidou que eu estivesse doido. Mas o que importa é cuidar dos amigos? Falei ao canário com ternura. Pedi-lhe que viesse continuar a conversação naquele nosso mundo composto de um jardim e repúdio. Varanda e gaiola branca circular. Que jardim! Que repuxo! O que é o mundo, meu amigo? Que mundo! Tu não perdes os maus costumes de professor. O mundo é um espaço infinito e azul, como o sol por cima. Indignado, retoquei-lhe que se desse crédito, o mundo era tudo, até já fora de uma loja de brechó. De brechó? Mas há mesmo lojas de brechó?